Olá, gente boa! Hoje quero abençoar a sua vida, a sua família, através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela tem uma mensagem muito linda para a nossa família. E eu quero falar com você rapidamente sobre princípios bíblicos para um casamento feliz. A família é a mais importante, a primeira e mais importante instituição divina. Em Gênesis 2, 24, Deus institui a família na era da inocência, muito antes da igreja. E a Bíblia começa com o casamento. No meio da Bíblia, Jesus começa seu ministério ali com o casamento, transformando a água em vinho. Lembrando que o vinho tem um sentido de alegria, E a ideia ali é exatamente essa de manter a alegria ali do casamento, e é isso que Jesus faz na nossa família, Ele é aquilo que está como a água ali, ele traz um renovo, uma bênção para a nossa família. E a Bíblia termina falando também de família, onde o noivo, que é Cristo, vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Hoje eu quero falar com você sobre alguns princípios de Deus para a família. Porque Deus é quem instituiu a família e Ele mesmo preserva a família. Ele cuida, Ele protege da família. Por a família ser tão importante, a família é a base da sociedade, a base da igreja, a base do país. Sem uma família forte, nós não temos uma igreja forte, um país forte. Então, por a família ser tão importante, ela também é alvo dos ataques de Satanás. Há ataques constantes sobre a família. Há uma agenda mundial que procura destruir a família. Mas família, território de Deus, foi Deus que instituiu e Ele mesmo cuida. E como Deus cuida da família? Ele cuida através da sua palavra. Deus, ao estabelecer a família, Ele deixou princípios para essa funcionalidade da família. E é sobre esses princípios que eu quero falar com você. Porque se você obedecer os princípios de Deus que Ele deixou para a sua família, vocês serão vitoriosos. A família de vocês vai ser uma família abençoada. Logo no início, em Gênesis 2, 24, quando Deus institui a família, Ele deixa-lhe dois princípios. O texto lá diz o seguinte: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Então nós temos ali dois princípios. Primeiro, deixar pai e mãe. Não é um abandonar. A Bíblia mesmo manda honrar pai e mãe. Mas é um deixar no sentido de cortar o cordão umbilical. Deixar essa primeira família e voltar agora a direção para a nova família. É um deixar geográfico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro, não depender, porque quando o casal depende da ajuda de alguém, esse alguém também às vezes se sente no direito de dar alguns palpites ou interferir, o que não é bom para o novo casal. Então, primeiramente, esse deixar pai e mãe. E em segundo lugar, nós temos ali o princípio unir-se à sua esposa. No original ali, no hebraico, a ideia é de uma união muito forte, é como se fosse algo colado com essa cola super bonder, Por isso que o divórcio é como se rasgasse, vidas ali. Na verdade é isso, Porque Deus, quando pensou na família, Deus pensou na família para a vida toda. Deus pensou no casamento para a vida toda. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios 7, 10 e 11, há uma ordem do Senhor para que não haja separação. A gente encontra em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos, quando Jesus é questionado a respeito do divórcio ou da separação, e Jesus diz que isso passou a acontecer por causa do pecado, que foi cada vez maior na vida das pessoas, e em decorrência do pecado, então surgiram as separações, mas nunca foi o plano de Deus. Deus, quando pensou na família, no casamento, foi para a vida toda, e inclusive Jesus afirma: o que Deus uniu, não separe o homem. Obviamente que hoje, principalmente nos nossos dias, em função de algum risco de morte, às vezes
a separação pode ser a melhor alternativa quando se envolve um risco de morte. Também a Bíblia deixou uma abertura no caso de adultério, no caso de traição. A Bíblia deixou também essa abertura para a separação, porém, conhecemos muitos casais que, graças a Deus, mesmo tendo vivido alguma experiência nesse sentido, conseguiram vencer e seguir adiante. E o ideal é seguir exatamente os princípios de Deus, é manter ali, e tem dias bons, tem dias difíceis, mas o ideal é sempre manter. O segredo dos casamentos longos é o perdão, porque em algum momento eu vou ofender o meu cônjuge ou o meu cônjuge vai me ofender, mas quando eu perdoo eu estou zerando as contas. Não importa que daqui a pouco talvez venha algum débito, mas naquele momento nós estamos zerando essas contas e aí podemos seguir adiante. E a gente vai seguindo assim. Então esses são os dois primeiros princípios, o de deixar, cortar o cordão umbilical, deixar pai e mãe, e o princípio de se unir, que é um compromisso. A palavra certa que é compromisso, né? Somos pessoas imperfeitas, mas que estamos também nos comprometendo numa aliança, né? Não é um contrato, é uma aliança feita diante de Deus para toda a vida, com a outra pessoa que também, obviamente, é imperfeita, mas com perdão, com a graça de Deus, certamente vamos seguindo adiante, ok? Quero também agora falar sobre o papel do esposo, o papel da esposa, criação de filhos e também alguma coisa sobre o ato conjugal. Em relação ao esposo, nós temos dois princípios. A Bíblia diz que ele é o líder do lar e ele é responsável pelo amor no lar. Você vai encontrar lá em Efésios 5, de 22 até verso, me parece, 31, você vai encontrar ali a estrutura familiar bíblica, incluindo Efésios 6, de 1 a 4, que vai falar também para os filhos. O papel do esposo é ser, então, o líder amoroso. Esse é o princípio bíblico. A Bíblia diz: vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o texto também diz que a mulher deve estar sujeita ao marido. Isso coloca o marido como líder, né, como cabeça, e a palavra de Deus diz isso, que ele é o cabeça da esposa, do lar, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, na verdade, é um grande simbolismo ali que valoriza muito a família quando há esse simbolismo de Cristo como noivo, esposo, e a igreja como a noiva. E o marido, então, exatamente, o grande desafio é ele agir como Cristo, né? Como é que Cristo é esposo, como que ele lidera a sua esposa? Ele lidera a sua esposa com amor, ele a conquistou com amor. Então o desafio do esposo é ser esse líder amoroso. Ser líder aqui não significa que o marido é o dono de tudo, mas que ele é responsável por tudo. E também ele é responsável pelo amor no lar. Pastor Jaime Kemp, que é uma pessoa que eu admiro muito, não conheço pessoalmente, mas ele diz o seguinte: o maior presente que um pai pode dar a seus filhos é amar a mãe deles. Então quero falar sobre o marido como sendo esse líder amoroso. Primeiramente, a sua liderança. Ele lidera como Jesus lidera a igreja. Nós temos um exemplo lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 1, na parte B, a palavra diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, né, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, ali diz que Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Amar no início é fácil, difícil é amar até o fim. Obviamente, Jesus tinha ali um fator que nós não temos, que é a sua onisciência. Ele sabia lá na frente a sua crucificação, um momento difícil que seus discípulos viveriam, depois também, tudo que aconteceria depois. Nós não sabemos, às vezes, o dia de amanhã. Hoje estamos com uma pessoa que nós amamos, não sabemos do dia de amanhã nem para nós nem para ela, mas é importante que se ame do início até o fim. E ali mostra a liderança de Jesus sobre os seus discípulos, ele lavando os pés dos seus discípulos. Então é uma liderança servidora. E alguém diz que educar com amor faz descobrir a felicidade de servir.
Então esse tipo de liderança, não uma liderança imposta, um respeito imposto, mas um respeito conquistado, sobretudo pelo exemplo. Então Jesus é esse exemplo de liderança em quem os maridos devem se inspirar. Ao mesmo tempo, Jesus também é o exemplo de amor como ele ama a sua igreja. A Bíblia diz que ele, deu a sua vida pela sua igreja. Então é exemplo de ali quando o texto diz, vós maridos amai vossas esposas, a palavra amai ali no grego é a palavra ágape, Então eles usavam a palavra, os gregos usavam também a palavra filéu para amor, que era um amor entre irmãos, fraternal, um amor amigo, que é importante para o casal. Eles usavam a palavra eros, de onde vem a nossa palavra erótica, então também importante no contexto conjugal, mas a palavra que está ali, vós maridos amai vossas esposas, vossa mulher, é a palavra ágape, que era usada para o amor de Deus, se referindo a um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor doador. É esse tipo de amor que a Bíblia então espera que seus esposos, que ordena que tenha, ali é uma ordem, amai, está no imperativo ali, então, que eles cumpram para com sua esposa. Obviamente nós não somos, e eu digo com Mária, também não somos perfeitos, mas esse é o nosso grande desafio, ser como Cristo, amar como Cristo, liderar como Cristo o nosso lar. Ao mesmo tempo também, e eu quero ainda falar que há um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, um livro muito lindo, um best-seller. São muitas formas que tem para esse amor ser expresso através de palavras, através de atitudes e presentes e tantas maneiras, Eu li uma vez a história de um homem que no livro Ser Homem, ele estava trabalhando muito e ele falava, Deus, muda minha vida, eu preciso prosperar, eu preciso vencer. E uma voz falava com ele sempre assim, ame sua esposa. E ele ficou incomodado com aquela voz. Quando ele chegou em casa, ele foi jantar e ele falou com a esposa, olha, essa sopa está uma delícia. A esposa falou, eu não sabia que você gostava de sopa, ele nunca tinha falado e ele também nunca tinha elogiado. E ao terminar de comer, ele deixou ali um valor, uma quantia de dinheiro boa ali debaixo do prato e foi para o quarto. E a mulher, ao recolher ali os talheres, o prato, ela achou que o dinheiro foi trazer e falou, escuta, que é esse dinheiro que você deixou lá? E ele falou, olha, quando a gente vai num lugar, num restaurante que a gente é bem atendido, a gente gosta, a gente deixa ali algo de gratidão, como gratidão pelo atendimento, pelo serviço, pelo carinho, e é para você. E ali eles começaram, então aquela mulher ficou feliz e a partir dali começou a melhorar aquele casamento. Ele tinha uma filha já com 18 anos que não conversava com ele e ela começou a gostar do pai, a conversar, abrir o coração. Então é esse o amor que o esposo deve ter pela esposa, é isso que está ali. Vós maridos amai vossa esposa. Diferente, ali é um amor decisão, não é um amor sentimento. Amor sentimento é amor de namorada, Ama hoje, te amo, mas qualquer briga pega tudo e some. Então o amor sentimento ele é muito volúvel, ele é inconstante. O amor decisão é esse amor com o qual Deus nos ama, Nada do que fizemos vai fazer com que Deus nos ame mais do que Ele nos ama, ou nada do que fizemos vai fazer com que Ele nos ame menos do que Ele nos ama, porque a Bíblia diz que Ele decidiu nos amar, que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então esse amor, decisão, você decide amar essa pessoa, decide seguir com ela até o fim. Essa é a palavra para os maridos, esse é o princípio para o esposo, líder amoroso, liderar com amor o seu lar, como Cristo lidera a sua igreja. Para as esposas, o princípio bíblico está lá também em Efésios, a partir do capítulo 5, a partir do 22, vós esposas sede submissas ao vosso esposo. Então o princípio para a esposa é o princípio da submissão inteligente e voluntária, e Provérbios 14:1 vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Então, o princípio da submissão. O que é submissão? Primeiro eu quero falar o que não é submissão. Anulação não é submissão.
fingir submissão também, ser submissa externa, mas no coração não ser submisso, não adianta. É preciso que a mulher, ela mantenha a sua identidade, ela não vai anular a sua identidade. O que é submissão? Submissão é estar sob uma missão. E aí é submeter-se à visão do esposo, porque duas visões diferentes gera divisão. Visão diferente gera divisão. Então a submissão é submeter-se a uma visão, ela vai acompanhar seu esposo. Lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7, fala sobre Sara e dá ela como exemplo. O nome Sara significa princesa e ela é tida como um exemplo de uma mulher sábia e que se submetia, né, aos planos do seu esposo. Então essa submissão é exatamente isso. A gente fala submissão inteligente, porque ela obedece à palavra de Deus e nós temos essa ordem, né, tanto para o esposo quanto a esposa. Nós temos tanto em Efésios quanto em Colossenses 3, a partir do 18 ao 21, e temos também lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Então, quando a Bíblia repete, há uma ênfase, é para ser feito aquilo mesmo. Então, essa submissão ela é inteligente no sentido de que a esposa que se submete ao seu esposo, a liderança dele, então ela está obedecendo, na verdade, ao Senhor, porque a rigor só Jesus é digno de toda a submissão. Mas ela está obedecendo a palavra e com isso ela colhe dos frutos da obediência na palavra. Porque, na verdade, embora o homem seja o líder do lar, é a mulher que faz o ambiente da família, ela que introduz a autoridade do esposo, porque os filhos geralmente são mais agarrados com a mãe é como se fosse a graça, a bondade, né? Tem sempre um jeitinho, aquele carinho, aquele amor, e o homem, ele representa a lei, né? Ele meio que está sempre pondo normas, regras, então aquela firmeza que também é essencial, né, para os filhos. Então, o casal deve sempre trabalhar nessa parceria, né? Os filhos na periferia, nunca no centro do casamento, porque amanhã ou depois, aqueles casais que colocam os filhos no centro do casamento, quando os filhos casam amanhã ou depois, fica a chamada síndrome do ninho vazio. Então o casal precisa manter o romance, precisa se manter unido e com combinados, acordos, para que eles trabalhem juntos na criação dos filhos. Então a submissão inteligente e voluntária porque não pode ser forçada. É preciso que a mulher, naturalmente, né, ela se submeta à liderança do seu esposo. Não significa que ela vai concordar com tudo, mas com sabedoria, né? Ela vai pedir a Deus sabedoria, direcionamento para saber conversar com seu esposo nos momentos certos, orientar, ajudá-lo nessa liderança, porque ela é essa sábia auxiliadora. A mulher é a sábia auxiliadora. A melhor consultoria que um homem tem está dentro da sua casa, é a sua esposa, com aquele olhar diferente. E a gente sabe quantas vezes, né, algumas coisas não dão certo na vida de, às vezes, o marido, porque ele não ouviu a esposa e vice-versa também. Então, é preciso ter sempre acordo. A Bíblia, inclusive, diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, isso, submissão inteligente e voluntária. Porque se a esposa ela não se submete, ela está sempre batendo de frente com seu esposo, os filhos começam a entender que não tem uma liderança e ficam filhos muito difíceis de serem educados. Quando o casal tem um acordo, tipo assim, olha, quando eu corrigir você, não tira minha autoridade, quando você corrigiu, não tira a sua autoridade, e a gente vai caminhar junto. Quando o casal tem esse acordo, a família fica mais fácil, os filhos ficam menos difíceis, nem vou falar mais fácil, menos difíceis, né, a criação. Então, esse é o princípio da esposa, o princípio da submissão inteligente e voluntária. Uma mulher consagrada ao Senhor, ela será também uma mulher maravilhosamente submissa e ela deve se lembrar também que ela conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, uma vez que ela está obedecendo a palavra de Deus. E a mulher deve sempre orar, porque Deus, diz Billy Graham, falou uma vez: mulheres, esposas, Deus não quer que vocês mudem seus maridos, Deus quer que vocês amem seus maridos. A tarefa de mudar o esposo é tarefa de Deus, e você vai fazer isso através da oração, às vezes conversando no momento certo, da maneira certa, Deus pedindo a Deus sabedoria, e Deus vai fazer essa obra. Quero falar também agora um outro princípio que é para a criação dos filhos. Na criação dos filhos, está lá em Efésios 6, de 1 a 4, nós temos ali
a rigor mesmo, a única coisa que a Bíblia pede de um filho ou exige de um filho é que ele seja obediente. Na verdade, o termo lá é honrar pai e mãe, né? Honrar é mais do que obedecer, mas um filho que obedece também está honrando pai e mãe. E a Bíblia dá como exemplo Jesus, que enquanto homem, a Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, verso 8. Então, essa obediência é um treinamento, obviamente. Mas ali há dois princípios, né? O princípio dentro do honrar pai e mãe, o princípio da honra, o princípio da obediência para os filhos. Tem duas promessas que eu quero destacar. A Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe, ele vai viver bem, para que te vá bem, é o termo usado lá. E isso fala de qualidade de vida e que seja de longa vida sobre a face da terra. Aí é quantidade de vida, qualidade e quantidade de vida para um filho que honra pai e mãe. E como que esse filho vai honrar pai e mãe? Exatamente quando desde pequeno ele é treinado para isso. Ele recebe muito amor e também muita disciplina. E essas são as duas rédeas para a criação de filho. Não sei se você já andou a cavalo, eu já andei. Você tem as rédeas ali onde você vira o cavalo para a direita e para a esquerda, né? Então é o seu volante ali. Então essas duas rédeas para a criação do filho são exatamente amor e disciplina. Muito amor e muita disciplina. Amor é segurança emocional. Um filho muito amado e que sempre ouve, olha, meu filho, eu te amo, vou te amar por toda a vida. Um filho que recebe muito amor, ele tem uma autoestima correta. Então eles podem fazer bullying, qualquer coisa, ele tira de letra, ele tem uma autoestima boa. Ao mesmo tempo, a disciplina, que é a segurança física, que é impor limites. E Samitiba escreveu um livro, Quem Ama Educa. Ele diz que o não é que educa. Então os filhos desde cedo precisam aprender a lidar com esse não, a ter limites, porque um filho que não aprende a respeitar pai e mãe, também não vai respeitar nem padre, nem pastor, nem professor, nem ninguém. E aí eu quero falar sobre 4 tipos de pais. Nós temos os pais negligentes, que eles são baixos em amor e baixos em disciplina. Eles não enxergam seus filhos. Nós temos os pais autoritários, que são altos em disciplina e baixos em amor. Eles causam mágoas e revolta nos filhos. Nós temos os pais permissivos, que são baixos em amor e também, aliás, altos em amor e baixos em disciplina. Muito amor, mas nenhuma disciplina. Eles criam filhos que não respeitam ninguém, que acham que são o sol e que tudo gira em volta deles e não conhecem limites. Isso é muito ruim, porque se os pais não educam os filhos, o mundo vai educar, mas não com amor. E o 4º tipo de pai, que são os pais líderes, são altos em amor e altos em disciplina. Esses são os pais que vão fazer filhos que certamente vão se dar bem na vida, porque receberam muito amor, foram muito amados, mas também receberam disciplina firme, aprenderam a lidar com o não, aprenderam a aprender os limites, o respeito, né, que a palavra que governa o mundo é a palavra respeito, saber até onde vai meu direito começa o do outro. Aprenderam temor do Senhor, foram criados, né, ali aprendendo que há um Deus e que eles não são o centro do universo. Então, eu quero falar sobre isso. Criação de filhos não é fácil, mas contamos também com as orações, né, pedindo a Deus. Tem até um ministério que fala pais de joelhos, filhos de pé. A importância de orar pelos filhos e também educá-los, né, da forma correta, né, disciplinando de acordo com a idade. A disciplina não é de qualquer jeito, educando de acordo com a idade, e à medida que os filhos crescem, vai ficando somente a influência. Se você quer que seu filho seja seu amigo, precisa educar ele pequeno, porque depois de grande, se você tentar ser muito duro com ele, vai se tornar seu inimigo, ele já não aceita mais a disciplina. Então, entender também que até 2 anos é uma criança, ainda não tem pensamento abstrato, aquela condição, nós que vamos conduzindo ali. Tá? Preciso pedir a Deus e, obviamente, é uma tarefa difícil, mas com a bênção de Deus nós conseguimos, né, criar os nossos filhos. Eu dou graças a Deus, tenho o Bruno com 26, eu e Kelly, sou casado com Kelly há 32 anos,
Temos o Bruno com 27 anos, uma bênção de Deus, e temos a Ana Júlia com 22 anos, que é também uma linda, uma princesa e uma bênção de Deus. Quero falar agora, para encerrar, sobre o ato conjugal. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, verso 5, para não deixar de ter a relação sexual. Lá tá com valeu o versículo, você vai ver como está lá, mas no popular, traduzindo, é isso aí. Não deixar, o casal precisa de ter então as relações sexuais normais devidas a um casal, que é o prazer legítimo. O prazer legítimo é um prazer obtido, né, por um casal dentro do contexto do casamento e também dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E o prazer pecaminoso é o prazer fora do casamento, o prazer que não está em acordo com os padrões da palavra de Deus. Há uma questão que se coloca muito, a questão hoje do sexo anal é pecado? Sim, o sexo anal é pecado, porque a anatomia do lugar foi feita para expelir. Então, sendo o contrário, pode gerar alguns problemas de saúde, além do lugar, por questões de asepsia, ser um lugar que também pode gerar outros problemas de saúde. Sexo oral é pecado? A Bíblia não fala nada. A maioria das pessoas que, assim como eu, trabalham com casais, entende que não há problema, uma vez que a Bíblia não fala sobre isso e que não tem as outras implicações e que vai gerar, se de acordo entre ambos, um maior companheirismo, porque sexo é procriação, é prazer e é companheirismo, né? Então é muito importante tudo que contribui para o casal estar cada vez mais unidos, íntimos e com cumplicidade. Entendemos também que há diferenças, né, entre o homem e a mulher, né? Para o sexo, o homem é comparado ao micro-ondas, né? Está pronto, aquece rapidinho, mas também esfria rapidinho. A mulher é comparada a um fogão a lenha que, né, alguém que já acendeu aí fogo em fogão a lenha já sabe o que eu estou falando, demora, mas a mulher exige alguns preliminares, mas que depois também não apaga fácil. O importante é que o casal tenha sempre diálogo, respeito, né? Um diálogo franco, aberto, tranquilo, sem muitas cobranças e com respeito, carinho, tudo se vence, né? E há um detalhe também, que a mulher tem a famosa TPM, que alguns brincam falando que é tem piedade de mim. Então, essa fase causa uma alteração, né, no corpo da mulher e às vezes até também o anticoncepcional pode alterar, pode inibir o libido. Então, são detalhes que um esposo amoroso, né, uma esposa também submissa, um casal unido, com amor, com respeito, com diálogo, pode vencer facilmente. Eu espero que Deus abençoe muito a sua família, que essas informações possam contribuir, né, para solidificar a sua família, para ser uma bênção, né, seguindo ali os princípios bíblicos mesmo para um casamento feliz. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.